Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo as condições e as finalidades para nós pedirmos conselhos para os espíritos. Essa pergunta é algo comum daqueles que estão se iniciando no trato com a doutrina espírita. Uma vez que a gente é capaz de estabelecer um contato mais frequente com os espíritos através da mediunidade, então seria possível, será que é legítimo, será que é adequado pedir conselhos para os espíritos? E a resposta é sim, desde que a gente observe certas condições e as finalidades desse contato mediúnico com os espíritos. É importante lembrar que no mundo espiritual a gente vai encontrar tanta variedade no comportamento e na condição moral dos espíritos, conforme a gente já vê na sociedade de nós, os encarnados. Não há mágica de transformação moral, uma vez que os indivíduos retornam para o mundo espiritual. Isso significa que a gente precisa ter em mente com quem nós conversamos ao buscar pedir esses conselhos. Da mesma forma que a gente adota cautelas, que a gente tem prudência, sabendo a qual encarnada a gente deve se dirigir, buscando conselhos para aquelas questões que são mais importantes, mais relevantes para nós, que nos levam a essa necessidade da busca de uma palavra sábia de alguém que venha nos ajudar, nos orientar. A gente deve ter essa mesma prudência, essa mesma cautela quando a gente se dirige aos espíritos. Isso já começa da gente observar para qual médium a gente está buscando esse contato, através de qual médium a gente vai fazer essa comunicação e de que reunião, de que trabalho que ele participa. Minha gente, o exercício da mediunidade é bastante influenciado pelo ambiente onde ele acontece. Se é um ambiente sério, de disciplina, de continuidade, assiduidade por parte dos participantes, que tem mais interesse na caridade, no crescimento espiritual, então a gente espera que ali eles estejam amparados, envolvidos e dirigidos por espíritos superiores, espíritos benevolentes que vão praticar a caridade, espíritos que são sérios, amadurecidos e que têm algo de positivo, de frutuoso a nos dizer, a nos orientar nos caminhos da reencarnação. No entanto, se a gente vai no ambiente de leviandade, de banalização do fenômeno mediúnico, ou até mesmo através da cobrança, seja através do dinheiro, de favores, de presentes e por aí vai, é um ambiente que vai atrair como assistência espiritual os espíritos que são afins com essas práticas. Zombeteiros, levianos, interesseiros, gananciosos e por aí vai. Então a gente deve ter essa prudência. Primeiro, selecionar os ambientes adequados, espiritualmente de pessoas sérias, comprometidas com o bem. E esse primeiro recorte, minha gente, é muito direto. Onde há cobrança material, a gente deve desconfiar bastante, porque os espíritos superiores não fazem distinção de pessoas. Eles ajudam a todos aqueles que necessitam e cobrar já é um embarreiramento. Além disso, a gente deve questionar a ética moral das pessoas que encarnadas cobram por amparo espiritual, porque isso não combina de modo algum com a orientação dos espíritos mais sábios e mais bondosos de todas as tradições espirituais e mediúnicas que a gente conhece, que são sérias, que são antigas e por aí vai. Além disso, claro, à medida que a gente pede os conselhos, a gente deve analisar qual é o tipo de assunto que eu estou levando para esse espírito. É de fato um assunto relevante o suficiente para ter a necessidade de uma consulta mediúnica? É um assunto que realmente eu preciso ir ao médium para conversar com o espírito e trocar uma ideia a esse respeito? Ou será que eu não poderia produzir essas reflexões de um outro modo? Além disso, minha gente, não devemos esperar dos espíritos que eles venham nos favorecer nos nossos interesses materiais. Por exemplo, falando sobre testamento, sobre possibilidade de enriquecimento fácil, e na maioria das vezes de modo ilícito. Não é papel dos espíritos fazer isso. Se nós estamos pedindo conselhos para os espíritos em busca desse tipo de assunto, a gente está pedindo para ser enganado,
a gente está pedindo para conversar com espíritos de moral duvidosa. E aí, claro, a gente sofre as consequências por buscar uma afinidade, uma conversa, uma estreiteza com esse tipo de espírito, com esse tipo de mentalidade. Então a gente tem que pensar nos assuntos que a gente está levando para os espíritos, a relevância desses assuntos para o contato mediúnico. Segundo, nós vamos pedir conselhos aos espíritos. Eles não vão oferecer respostas mágicas, nem os espíritos possuem poderes sobrenaturais. O fato deles estarem mortos não significa que eles têm poderes super especiais de resolver grandes dramas, questões da nossa vida, das nossas relações, dos nossos sentimentos. Então, os espíritos de fato superiores são aqueles que vão ter uma palavra amiga para nós, que nos conforta, que nos dá coragem para o enfrentamento das nossas vidas, que nos propõe, na maioria das vezes com gentileza, quando eles entendem ser necessário com um pouco mais de energia. Eles vão nos propor reflexões mais sérias sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos. É assim que o Espírito Superior faz. Ele nos chama à responsabilidade para aquilo que a gente está fazendo da nossa vida e eles se colocam à disposição para nos ajudar, para nos amparar, para que nós mesmos possamos trilhar o nosso caminho e tomar as resoluções, porque a decisão sempre é de quem está encarnado. Conselho nenhum faz mágica, mas o conselho é capaz de confortar, de orientar e de alargar as reflexões, da gente pensar com a ajuda de alguém de fora de um modo diferente, de um modo mais profundo, que pode nos ajudar diante de uma certa circunstância. Então, os cuidados que a gente tem, buscando conselhos com pessoas encarnadas, a gente deve levar para os espíritos e considerar isso até o próprio médium. Aqueles que estão servindo de intermediário, porque isso vai influenciar no tipo de assistência espiritual que nós temos também. E, minha gente, não é necessário exatamente o fenômeno mediúnico para a gente ter orientação dos espíritos, é bom lembrar disso. Eles nos sugerem muitas coisas através do pensamento no dia a dia, ideias, sugestões de leituras, uma peça teatral, um trecho de um filme, por aí vai. Muitas vezes eles estão bochichando altas ideias que nos aconselham, que podem ter grande impacto na nossa vida de maneira muito natural, muito espontânea. E a gente pode e também encontra com eles na emancipação da alma, quando o corpo dorme. Nós espíritos nos emancipamos e encontramos nosso espírito protetor, nosso espírito familiar, ou os espíritos familiares, a quem, aliás, a gente deve dirigir as perguntas mais íntimas, mais de vida familiar. Eles os aconselham também. Então, há vários caminhos que a providência divina se utiliza para que os espíritos nos deem bons conselhos. Basta que a gente tenha boa vontade, que a gente tenha seriedade. Se a gente souber buscar conforme Jesus nos orienta, então a gente sempre acha esse pão espiritual que é capaz de nos alimentar. É o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. E se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.